Opa, nós estamos aqui hoje mais uma vez para fazer mais um vídeo, colocar aí mais um podcast, Talk Del. Nós estamos hoje com uma pessoa muito importante, um diácono, um homem de Deus, pai de família, um trabalhador, um cara que tem um testemunho, né, de vida, uma vida, né, que todos os dias a gente anda e vivemos um dia após o outro. E nós queremos trazer o testemunho do Gabriel hoje. Tudo bem, Gabriel? Na paz? Tudo bem contigo? Seja bem-vindo, tá? Hoje nós estamos aqui com o Gabriel, né? Ele é presbítero da Igreja Rocha, né? Ministério, diácono. Desculpa. Ele é diácono. E estamos aí para ouvir sobre o seu testemunho. Queríamos ouvir um pouco de você. Quem é o Gabriel? Então, eu sou o Gabriel Santos Teles. Amém. Tenho 32 anos, sou casado, né? Tenho uma esposa maravilhosa. Tenho uma filha de 4 anos, né? Puxando, né, da infância, né? Sim. Que a gente tinha conversado um pouquinho, sim, né? Sim, antes. Minha infância não foi muito fácil, né? Assim como a de todo mundo, né? Se todo mundo parar aqui para poder falar alguma coisa, todo mundo vai ter uma história, né? Para poder contar, né? Mas, graças a Deus, né? Mediante a tudo, né? As circunstâncias, né? Deus sustentou, né? Minha mãe morreu com 4 anos de idade, eu tinha uns 3 para 4 anos, então foi muito difícil, né? Crescer sem o carinho da mãe, né? Crescer sem a mãe estar por perto, né? Meu pai, né? Trabalhador, né? Sempre correu atrás para dar o melhor para mim, pro meu irmão, né? Mas, contudo, né? A gente foi crescendo, né? E... Não, pode ir lá, fica tranquilo, cara. Vai dar um corte depois. Fica tranquilo. Aqui, mas fazer até a pergunta, né? Desculpa estar te cortando, foi até bom você já trazer isso, porque muitas das vezes há muitas pessoas que te conhecem, te vê hoje, nem tem noção dessa causa, né, a qual você acabou trazendo, que você perdeu a sua mãe muito cedo. E nessa caminhada a qual você vem vindo, qual foi a deficiência que você notou que te deixou, assim, muito, como eu posso dizer pra você a pergunta certa, tá? Sentindo muita falta da tua mãe, assim. Como é que você, assim, olha pra você hoje e fala, poxa, lá quando eu tinha menos 2, 5, 6 anos, minha mãe fazia falta nisso pra mim. Como é que você olha isso? Então, hoje eu tiro como exemplo a minha filha, né? Sim. Minha esposa, assim, hoje eu vejo que ela é mais importante na vida da minha filha do que eu por tudo que eu passei, né? Sim. Que aí, Dia das Mães, né? A gente já não tinha mãe presente na escola, a mãe dos coleguinhas estava tudo lá e a nossa nunca estava presente, mesmo meu irmão, né? E tudo, né? O carinho de mãe, né? De estar ali por perto, o cuidado, né? Sim. E isso hoje você, assim, sente falta, né? Você olha assim, quando você olha e fala, poxa, eu queria ter vivido isso também. Isso. Sim. E o que você, assim, olhando, né, no seu dia a dia, na sua vida, vindo crescendo, a gente vai, né, perdeu a mãe lá, vem crescendo, né, teu pai muito presente, graças a Deus, né? Teve madrasta, não? Teve madrasta? E ela conseguiu, assim, ajudar um pouco nessa questão da figura mãe? Como é que ficou esse... Cara, então, eu tive uma madrasta, né, a Ana Leia, né, que Sim. foi muito importante também na nossa vida, né, que casou com meu pai, eu tinha em torno de uns 16 anos, 16 anos, e foi muito importante nessa fase da minha vida, né, e assim, eu tiro, né, pro meu coração que às vezes tudo que a gente acha que perdeu, Deus dá em dobro pra gente, né. Porque eu perdi a mãe muito cedo, então Deus enviou pessoas, né, para dar aquele aconchego que me faltava, né? Tem a Adriana também que me adotou praticamente como filho, né? E ela fala até que eu sou o mais novo, né? Eu sou mais novo. Que legal. Me adotou como mãe, então assim, hoje aquilo que me faltava lá atrás, Deus me deu em dobro ao longo da minha caminhada. Né? Puxa, Gabriel, olha que legal, cara, porque muita gente, ela passa, né, por essas situações. Eu tive pessoas aqui que veio aqui também, que já deu esse testemunho também, que perderam mãe muito cedo. E eu fico feliz de ver que, graças a Deus, você conseguiu, né, com 16 anos,
enxergar essas pessoas que vieram para sua vida, né, que seu pai casou, e enxergar que ela veio não para tampar um buraco, né, que do buraco de mamãe ninguém tampa, né, mas Deus trouxe uma pessoa para estar ali fazendo o papel, né, e você conseguiu enxergar isso, que é mais importante. Tem gente que não consegue enxergar, tem gente que Deus envia outros e as pessoas não conseguem valorizar aqueles, né, as pessoas que estão chegando. E como você, graças a Deus, já botou aí, que você viu que Deus, né, levou a mãe, mas botou essas pessoas que te abraçou. E qual foi a diferença que isso teve na tua vida hoje? Você veio crescendo, claro, né, 16, depois vai 20. Você foi um homem mais completo, ou você acha que ainda tem uma deficiência ainda, você olhando para a sua vida? Eu acho que eu sou completo. Completo em Deus. Amém, né? amém. Porque a gente muitas das vezes acha que um vazio, né, Sim. vai ser preenchido, né, às vezes num relacionamento, Sim, né, sim. às vezes numa amizade, mas Deus colocou no meu coração que qualquer falta que eu tive na infância, qualquer vazio, só Deus pode Preencher. Que legal, cara. Pô, muito interessante, porque é isso. A gente precisa ter essa visão que não vai vir ninguém para tampar o buraco, né? Porque o único que pode entrar nesse lugar é o Senhor. Mas se a gente não permitir que ele entre, acaba não tendo como ele entrar. Porque a Bíblia diz que o Senhor está à porta e ele bate. A porta do nosso coração, né? Então ele quer entrar, fazer morada, nos ajudar a vencer as nossas lutas. E eu fico feliz de ouvir que você conseguindo entender que é o Pai que vai entrar nesse lugar, nesse vazio. E hoje você, né, graças a Deus, você é um pai de família, tem sua esposa, você é um profissional, e essa infância sua, ela reflete no seu dia a dia de hoje. Como é que você vê? Assim, reflete em termos de me motivar, né? Porque a gente, às vezes, igual, né, todo mundo tem uma história, né? Sim, algumas pessoas usam a história triste para falar, vou entrar pro crime. Usam aquilo que passou, né, como desculpa mas eu usei isso para me motivar, né? Na minha vida profissional, em todas as áreas da minha vida. Que legal. E era tu e teu irmão, né, nessa época, né? Sempre foi eu e meu irmão, desde pequeno. Desde pequeno. Que legal, um cuidando do outro. Porque minha mãe morreu muito cedo, igual eu falei. Então meu pai, né, na medida do possível, sempre correu atrás para dar o melhor pra gente, né? Sim. Mas ele também veio a ter uma doença também muito rara, aí passou boa parte da vida no hospital, né? Sim. E a gente também não ligou, igual tu falando, sempre foi meu irmão, não teve muito um parente assim que sempre foi até hoje. Sim, ele mora num canto, eu moro no outro, mas quando um precisa, um liga pro outro. Que legal. Como Deus é perfeito, né? Porque Deus levantou o irmão para estar junto, né? Porque Deus botou as pessoas, mas automaticamente esse sangue, né, de você e o seu irmão acabou falando mais alto, né? Porque ele te olha como o filho mais novo, ou então o irmão mais novo, e tem esse carinho por você, né? E você olha para ele, respeitando ele como o irmão mais velho, né? Que te ajudou, né? Como é que quantos anos seu irmão tem? Tem 34. 34 e você tem 30? 32. Pô, diferença de 2 aninhos. Vocês são muito próximos. Faz 33 esse ano aí. Que legal, glória a Deus. Então, bem próximo, né? Bem muito próximo. É um ano de diferença. Sim, que legal, cara. Olha, e falar pra você, é um testemunho muito forte, porque as pessoas, elas geralmente, elas têm essa, como você falou, né? Essa coisa de, eu vou partir pra lá porque eu não tive. Eu vou ser um bandido, eu vou ser algo, eu vou beber porque eu não tive. E a gente vê que Deus prepara pessoas para nos instruir, para nos dar a força, para a gente ser um homem de bem, né? Um homem que pode dar certo ainda nessa vida, né? E falar com você é da igreja hoje, né? Graças a Deus. Você sempre foi cristão? Como é que foi essa caminhada? Eu fui nascido e criado na igreja, né? Até o ditado que o pessoal fala, filho de pastor. Pastorzinho. Pastorzinho, mas, né? Fui nascido e criado numa certa caminhada, né? Acabei me desviando, mas graças a Deus, né? A gente entende que não tem outro caminho, né? Glória a Deus. Às vezes a gente quer viver o mundo lá fora, mas não tem outro caminho a não ser o caminho de Deus, né? A gente se ilude, né, com coisas mundanas, mas não tem outro caminho a não ser, né, o caminho da salvação. Aí minha vida só começou a andar para o lugar certinho quando eu voltei para a presença de Deus. Né? Todas as áreas da minha vida financeira, minha vida conjugal,
né, minha vida, né, espiritual. Glória a Deus, glória a Deus. E falar com você, você desviou o quê? A partir dos 15, 16, 17 anos? Qual foi a causa assim que levou você a desviar? Foi depois dos 23, 24, 23, 24 anos, já estava, né? Sim, já tinha casado. Sim, sim. Enfraqueceu a fé? E a gente começa no bom culto, quando vê não vai no outro, quando vê a gente acaba... Sim, tá mais distante do que tá dentro, mais né? distante do que dentro, Que a gente, né? a gente que se afasta de Deus, né? Isso aí, os ambientes também, né? Sim. A gente se ambientar com muitas pessoas que não têm, né, a presença, a gente acaba, né, alimentando mais a nossa carne do que o nosso espírito, né? E foi o que aconteceu, fui alimentando a carne. Sim. Quando fui ver, o espírito já estava morto. A Bíblia diz, né? Fala os maus conselhos, né? Ele vai tirando os bons costumes, né? Então a gente precisamos tomar cuidado até com isso, né? Porque a gente está firme, mas dependendo do que a gente andar, a gente vai perdendo a essência, né? Mas aí você voltou à presença, graças a Deus pela misericórdia, né? Teve força para voltar, porque tem tanta gente que leva um tempão para voltar, né? Tem gente que... E é muito difícil, né? Igual a Bíblia fala, é mais fácil um camelo, né? Isso aí, entrar, né, no céu do que no real. O filho da agulha. Isso, não tem que... Mas cortar essa parte aí. Mas falar pra você, mas a Bíblia ela é muito fiel assim nos dizeres, porque ela traz a nossa realidade, né? Que a gente vai vendo que se a gente não tiver firme com o Senhor, né, entendendo o propósito que Deus tem nas nossas vidas, a gente fica bem perdido, né? Então a Bíblia ela não deixa falhar, a gente precisa viver mesmo de verdade a Bíblia, porque ela é muito certa no que fala, né? É uma palavra que foi escrita aí há mais de 2000 anos atrás, né? E tu vê que ela vale para ontem, vale para hoje e vai valer para amanhã. Então ela é muito completa, né? Muito completa. Isso aí, muito completa. E a gente vai vendo que através do Senhor coisas vão acontecer nas nossas vidas, porque se a gente colocar a nossa vida na pauta do Senhor, Deus ele tem o poder de mexer em toda a nossa vida, a nossa estrutura, né? Hoje, no final das contas, te conhece, sabe que você é um homem casado, tem uma filha linda, você está aí na sua vida também, graças a Deus, caminhando com as suas empresas, e você é um cara que era para não dar nada, né? Quem olha essa circunstância fala, pô, isso aí não vai dar em nada. E graças a Deus, hoje você conseguiu caminhar, casar, estar firme, ter tua vida, ter tua empresa e tá vencendo, né? E como você, assim, diz para as pessoas que de repente estão olhando e falando que não consegue alcançar nada, não consegue estar casado, não consegue estar na igreja, você que foi um cara que teve tudo para não estar, né? Porque a perca, essas coisas todas afetam muito. E você tá. Qual seria um conselho que você deixaria para as pessoas que estão te vendo, que te conhecem? Tu tem um conselho para deixar? Tem. Então, o conselho que eu deixo é não desistir. Independente da tua circunstância atual, independente do que você esteja passando, não desistir. Porque não é fácil, né? Igual, né, a gente estava falando, né? As pessoas às vezes veem onde você está, o que você alcançou, o que você tem, mas o que tem por trás, né? De cada conquista, né? O que tem por trás, né? De cada coisa que a gente consegue chegar ali, almejar, é muito difícil, né? É igual eu trabalhei no estacionamento, até deixei o carro ali hoje. Sim. Trabalhei 6 anos ali no estacionamento, né? Sim. Comecei como manobrista e fui fazendo a minha parte. E ali, eu costumo até brincar que ali é igual o José do Egito. Sim, sim. Porque ali não tinha um gerente, não tinha um cargo, todo mundo era manobrista. Então eu comecei como manobrista e eu sempre fazia além. Tinha que manobrar o carro, eu varria o chão, tinha que fazer isso, eu fazia aquilo. Sempre fiz além do que me era pedido. E ali foi aonde uma das peças-chave da minha vida profissional hoje. Que aí eu comecei como manobrista, né? Sim. Aí fui me tornar a gerente do estacionamento, sim, porque não tinha um cargo de gerente. Sim. O gerente lá era a dona, né? A Fabiana, que me ajudou muito também. Que benção. E o que acontece? As pessoas não faziam devido a isso, achando que, vou ganhar mais nada por isso. Sim. Eu ia lá e fazia. E foi quando, né? Ela me chamou, conversou comigo e falou, cara, vou te botar de gerente, tu aceita? E daí pra lá foi abrindo as portas. E dali eu saí com a minha empresa, graças a Deus. Glória a Deus. E tu vê que, graças a Deus, a tua infância, ela acaba afetando os teus dias, né, agora atuais. Por quê? Porque você entendeu que lá atrás você tinha que fazer, não tinha quem fizesse por você.
Então você vem trazendo isso pra vida que, meu irmão, depende de mim. Para mim crescer, para mim evoluir, só dependia de você, né? Então essa falta que ela traz, você de repente acha como falta, foi uma escada, foi uma estruturação para a tua vida de hoje. Uma preparação, né? Preparação. E é muito importante, né, Gabriel, a gente poder entender isso, né? Porque não é que eu perdi algo lá atrás, que eu vou viver a vida toda me fazendo de vítima, desculpa a palavra, né? Porque é uma palavra até forte. Porque tem pessoas que se fazem de vítima, né? Ah, não tive mãe, então dane-se o mundo. Né? Não, peraí, não tive, mas eu vou fazer por onde de eu conseguir chegar a algum lugar, né? E eu fico muito feliz quando eu vejo você, essas pessoas assim que conseguem, sabe? Sair desse lugar e alcançar lugares que muita gente que tem tudo ainda não conseguiu. Porque fica descansado em certas situações, né, esperando que as pessoas trazem a eles algo e não se movem, não faz o que está ao alcance de ser feito, né? Então, quando você faz esse testemunho, que você fazia além do que era pedido, você mostra que para a gente conseguir vencer, só depende da gente. Só depende da gente. Só depende da gente, né? Porque se a gente não começar a nos esforçar para fazer a coisa acontecer, ela não vai acontecer. Né? Porque o sol nasce para todos, né? Mas tem que querer ficar no sol. A gente quer ficar na sombra achando que um dia vai, né? Então a gente precisa se lançar, né? Precisa de verdade acreditar no nosso sonho primeiro, né, Gabriel? Porque pode falar? Porque os sonhos da gente, ele acaba nos motivando, nos levando, né, para algum lugar. E quando você sonha, você automaticamente caminha para aquilo lá. E você sonhava em ter o que você tem hoje? Como é que era assim a tua visão? Cara, então, sempre fui muito sonhador, né? Eu penso. De querer ter o melhor, né? Sim. Por mais que, né, a minha realidade atual na época não permitia, eu sempre sonhei, sempre acreditei, né? Sempre corri atrás. E igual eu tava te falando, para terminar o assunto de onde eu trabalhava. Sim. Trabalhei lá durante 6 anos e no decorrer desses anos a minha ex-patroa me chamou para abrir uma sociedade de depósito de água, que é a empresa que eu tenho hoje. Sim, sim. E lá nós começamos juntos, ficamos acho que um ano a 2 anos lá, né? Eu trabalhando no estacionamento de gerente e com depósito de água. Aí o depósito de água deu certo e foi um outro desafio. Sim. Por quê? Porque chegou ao ponto que minha patroa pediu para me escolher. Gabriel, tu escolhe, tu quer ficar aqui no depósito de água, então tu vai ter que sair do estacionamento. Se tu quer ficar no estacionamento, a gente vai ter que vender um depósito de água, né? E eu conversei com a minha esposa, né, e pedi a direção, né, do que ela achava, né, que se a gente for contra a palavra da esposa, qual é o grande risco de não dar certo. Não, bicho pega, bicho Depois pega. ela fala, já fizer! Isso aí. Em concordância com ela, em concordância com a direção de Deus, né? Eu optei, sim, né? Sim. Era um bom emprego, eu tinha um bom salário, né? Igual eu entendo que tem coisa que a gente tem que sair do comodismo, né? Não tem jeito, eu poderia estar lá até hoje, né? Ganhando um salário, né? De repente eu não teria o que eu tenho hoje, né? Trabalhando gerente, ali, sendo gerente, mas, né, com a direção, né, de Deus, né? Eu saí de lá e graças a Deus deu super certo. E assim, a gente tem que ver muito com quem a gente pega a opinião, né? Sim. Porque o que acontece, né? A gente, né, tem a nossa realidade, né? E as pessoas têm a realidade dela. Eu fui pedir conselho para muita gente, pô, o que você acha? Pô, tu é maluco? Tu vai sair de um emprego, tu é gerente para vender água, pô, tu é doido, água não dá dinheiro. Pô, mas, entendeu? Mas, né, as pessoas não sabem, né? Porque a gente não tá saindo, né, com a nossa direção, né, com a nossa atitude, mas tudo que aquilo que a gente for fazer, que a gente colocar Deus na frente, pode ter 10 pessoas fazendo a mesma coisa, mas se Deus estiver no negócio, né? Sim. Dá certo, não tem como dar errado. Glória né? a Deus, glória a Deus. É o que eu costumo falar, meu sócio é Deus. Amém, não tem como dar errado. Glória a Deus. E graças a Deus, né? Saí, né? Concordância com a minha esposa, né? Direção de Deus e... Assumiu de lá. Que legal. E olha, parabéns, Gabriel, porque o que acontece? Você foi corajoso, né? Porque tem gente que tem a oportunidade de dar esse lance na vida de, e não tem essa coragem, né? Porque precisa ter coragem também, além de ter, né, um profissionalismo, com certeza, você foi um profissional de excelência para a tua ex-patroa, querer que você fosse sócio dela, então ela viu em você algo, né? E outra coisa, você teve coragem de tomar atitude, né? Porque se você não toma essa coragem, e ouve, igual você falou, essas pessoas que não tinham visão do que tu estava vendo,
automaticamente, de repente, estava hoje, até hoje, sendo empregado, né, ali trabalhando. Não que empregado é ruim, não. Mas se você pode alcançar lugares altos, por que ficar aqui, né? Então, assim, eu acho até assim, muito bonito a tua atitude de, sabe, por isso que eu falo, cara, todas as pessoas que sentam aqui, é importante demais o testemunho delas. Porque quantas pessoas hoje estão sentadas diante de um cruzamento na vida, né? De duas oportunidades e não sabem o que tomar, né? E a gente costuma dizer que a gente precisa ser corajoso, sabe? Que depende da gente, né? Vai sempre depender da gente. Que as enforcações da vida, ela sempre existe para tudo, né? Para ser um pai de família, para ser um bom profissional. Quem vai ter que escolher é eu ou você, né? É sempre a gente que está ali, naquele ponto ali, e nós vamos ter que escolher. Se eu vou ser um bom pai, se eu vou ser um bom pedreiro, um bom servente, né? Porque vai sempre depender da minha escolha. E eu fico muito feliz de ver que você, a tua história, te levou para onde você está, sabe? Porque a gente chega à conclusão que tu não chegou até onde você está hoje porque você é melhor do que os outros. Não. Você teve atitude, né? Você rompeu barreiras, né? Você rompeu situações na tua vida que, de repente, até te prendiam. De repente, tu olhou e falou, quem sou eu para ser sócio? Quem sou eu para, de repente, ser o dono de uma... E tu foi. Tu falou, irmão, eu vou. Sabe? E parabéns, tá? Pela tua atitude, parabéns por essa determinação que está dentro de você, e com certeza tem lugares mais altos aí a alcançar, né? Com certeza. E como profissional, graças a Deus você chegou lá. E Gabriel, aproveitando, nós já estamos aqui falando sobre isso, sobre o teu profissional e tal, como você se vê assim como marido hoje, pai de família, Gabriel? Não, hoje eu sou... acredito que sou um bom pai, né? Sim, eu amo minha família. Que legal. Sou muito grato à minha esposa que nunca desistiu de mim, quando estava um pouco afastado da igreja, sempre orando, sempre no monte, sempre buscando, né? Sempre intercedendo, né? E através dela que hoje eu sou um homem de Deus, estou firme, né? Sou um instrumentista da casa do Senhor, né? E também essa história da bateria que eu toco na igreja também é algo muito engraçado. Né? Foi coisa de superação também. Ô, benção. Conta aí pra gente, conta aí. Porque eu nunca fiz aula de bateria. Sim. Nunca fiz aula, nunca tive oportunidade de fazer aula de bateria. Mas eu sempre tive força de vontade de aprender. Legal. Né? E na época que eu era mais novo, eu tocava na igreja, voltando bem atrás, né? Antes de eu me casar, eu tocava na igreja, mas eu era muito ruim. Mas eu tinha força de vontade. Sim, é querência, né? E tocando, e às vezes a gente acha que está tocando bem, está fazendo, mas né? Aí teve um culto na igreja, o culto encheu, eu falei, hoje eu vou arrebentar, aí toquei. Isso. Aí chegou no outro dia, eu encontrei com a irmã que foi na igreja, sim, só que ela não tinha visto que era eu que era o baterista. Eu, ei, irmã, gostou do culto? Gostei, foi uma benção. Aquele baterista que era muito ruim, tinha que sumir com ele de lá. Aí eu falei, misericórdia, né? Eu poderia ter levado esse ponto do nada, eu não quero saber de mais nada não, não quero saber mais de bateria não. Mas vocês viram de impulso que eu falei, não, eu sou ruim, mas vou ficar bom. Graças a Deus fui treinando, fui tocando e eu tô aí arranhando, aprendendo a cada dia, mas cada dia se superando. A vida é feita de desafios, né? A gente não pode se deixar levar, né, pelas palavras que vêm ao vento. Né? É isso aí, isso. Porque de repente a pessoa não tem nem noção do que tá falando, não tem nem noção. Você falou, só que nem viu que era eu. Fiquei quietinho aí. Imenso, louco. Falar nada. É ruim mesmo, foi embora. O modo é que você aprendeu a se superar, sabe? Cara, eu fico assim muito sentido, eu acho muito assim, lindo, porque eu também vim de umas situações assim de superações, sabe? Porque eu tive esse problema nas vistas e eu vivia me superando, sabe? Porque é difícil. Você que vê, você que faz, pra você é muito fácil, é o óbvio, né? Agora, pra quem não consegue, pra quem não tem, né? Você não sabia, não tocava. Então, cara, pra você tava dando o máximo, né? Só que para as pessoas que estão ali ouvindo, tá vendo, de repente não é o teu máximo, mas você olhou e falou, não, peraí, eu vou melhorar, sabe? Não vou parar, não vou desistir, eu vou me superar, que eu vou conseguir mostrar pra mim mesmo, nem pros outros, né? Acho que a questão acaba sendo essa, né? Eu vou mostrar pra mim mesmo que eu consigo, sabe? Então eu acho lindo, assim, essa coisa de superação, porque, rapaz,
que todo mundo pudesse ter isso dentro das pessoas. Porque tem muita gente que já parou de dirigir porque encostou, de repente, em algum lugar e não quer pegar mais o carro. Sabe? Tem a carteira, mas não dirige mais. Dirige com medo, né? Com medo, sabe? Porque alguém um dia, porque o que vão falar, sabe? E você, graças a Deus, você pegou essa palavra da irmã e falou, não, eu vou mostrar pra ela que eu vou bater, eu tô com bateria. Ela tá na igreja até hoje, Gabriel? Não. Ah, tu não desviou a irmã não, né, Gabriel? Desviei, né? Não, mas amém. E olha, parabéns, eu fui lá na igreja lá, né? Eu vi lá você lá tocando. E olha, tu conseguiu, sabe? E muito importante você ter isso mesmo com a vida, pra vida, sabe? Supere suas fraquezas, supere os seus medos, supere aquilo que te trava, porque é você, sabe? É nós. Se nós não superar, você que está nos acompanhando, se você não superar os seus medos, os seus anseios, você vai estar sempre parado nesse paredão, né? Que você mesmo coloca, né? Porque se você parasse na hora dessas palavras dessa mulher, se você parasse na hora que o povo falou pra você, pô, que loucura, água não dá dinheiro, de repente você não estaria hoje onde tu tá, sabe? E glória a Deus que você não parou, sabe? Glória a Deus que você continuou. E hoje, fala pra você, você é um exemplo, tá? Você é muito simples, eu vejo você numa simplicidade muito grande, você não mostra o que você tem, glória a Deus, mas quem te vê, sabe, ver. O teu testemunho é mais que é vivido, não é falado, sabe? Quando você sai da igreja, pega o teu carrinho lá, e, sabe, quem olha e fala, caraca, porque tu não precisa falar, sabe? As coisas, elas se mostram por si, sabe? A gente vê essa sinceridade na tua vida, sabe? Então, parabéns por você conseguir dar esse testemunho sem palavras. Acho que o mais bonito é isso, sabe? A gente conseguir passar algo para as pessoas sem precisar estar se gabando, sabe? Sem, não, eu comprei. Não. As pessoas vão notar, vão ver. E acabou, sabe? E se não ver também, eu já estou andando de carro, eu estou com o carro zero, eu estou com a minha empresa, sabe? Parabéns por você ser esse cara, sabe? Simples, humilde, mas não cale a tua boca, não cale assim a tua voz, porque as pessoas precisam ouvir, sabe? Nós vivemos ali naquela comunidade, e nós vemos que as pessoas, elas observam muito, mas elas não têm noção, sabe? Porque assim, eu mesmo não tinha noção da tua história, sabe? Comecei já com você, você me deu várias caronas várias vezes, e eu não tinha essa noção da tua história. E enquanto você fica de boca fechada, não abre, a gente fica só deduzindo, sabe? As pessoas têm essa mania de deduzir, né? Mas quando você fala, não precisa se demonstrar, mas falar o que você passou, o que você conquistou. Isso mostra para as pessoas que dá também. Porque quando as pessoas estavam no mesmo barco que você lá na comunidade, e não foram para lugar nenhum, sabe? E glória a Deus quando a gente vê uma pessoa da comunidade, do nosso meio, que consegue se destacar, que consegue, sabe, conseguir respirar, sair desse fundo e começar, sabe? A gente pega como gasolina pra gente também. Claro, claramente, por isso que eu falo, tem que falar. Por quê? Tu só chegou onde tu chegou porque você teve coragem, ousadia, você fez aquilo que não só o que te pediram, mas aquilo que estava ao seu alcance. Tudo isso somou para você ser o cara que você é, sabe? Então não deixe de falar, Gabriel, porque nós somos servos de Deus e nós estamos aí para ser testemunho para muita gente. Porque nós somos a Bíblia que muita gente vai ler. Porque tem gente que não lê, nem sabe ler. Mas eles ficam olhando, pô, aquele cara é crente, eu quero ser crente igual ele. Eu acho bonito o jeito que ele chega na igreja, o jeito que ele sai da igreja. Eu acho bonito a família dele. E se a gente não fala, a gente acaba, sabe, fechando esse alcance das pessoas, sabe? Então fala mais, sabe? Deixa eu te usar, porque tu é uma bênção, cara. O teu testemunho, cara, ele serve como degraus para muita gente. Que de repente, sabe, não sabe o que fazer, tá sempre perdido, não sabe tomar decisões. Então quando eles ouvem algo vindo de uma pessoa que passou, muita gente sabe que você passou, e tem resultado. Que você não só está contando aqui algo que, não, você tem resultado, sabe? Então as pessoas elas conseguem identificar que não é só palavras, sabe? Você tem resultado para apresentar. E o resultado hoje, ele é muito mais do que palavras. Né? Porque tem gente que sabe, fala um montão de coisa, tem gente que sabe, eu faço, eu aconteço, mas quando vai ver o resultado de verdade, Não tem. não tem nada, alugou, né? Ou tá vivendo nas custas do outro, tá na sombra de alguém. Hoje em dia tem muito isso na internet, né?
Tem muito disso. Questão de aparência. De aparência, você tá A gente entendendo? vê, cara, hoje em dia, né? Esses influencers também, né? Quer mostrar às vezes uma vida que não tem pra pessoa, né, que tá vendo, acha que a realidade é essa e não é. E não é, você tá entendendo? Então, Quando cai pra realidade da vida mesmo, vê que... é isso. Por isso que eu gosto de trazer pessoas aqui de verdade, sabe? Pessoas que vivem. Por isso que eu convidei você para estar aqui. Porque é o que você vive, sabe? E quem te conhece sabe quem você é. Sabe? Quem anda com você sabe por que você passou, aonde você está chegando, aonde você vai chegar, sabe? E é de verdade, sabe? Você não é um cara que está vindo aqui contar fadas. Não. Tu vive, sabe? Então é muito importante a gente conseguir passar isso, sabe? Não deixa morrer com você isso. Porque tem uma galera hoje, os jovens, como estão precisados, sabe? De ver e falar que cabe, que dá também, sabe? Porque só precisa de pessoas corajosas no mundo. Tá aí pra todo mundo, sabe? Todo mundo pode alcançar alguma coisa. Só que precisa querer, precisa ter alguém que fale, sabe? E você é uma referência. Pra mim, tá? Como um homem de Deus, assim, eu fico vendo você... Desculpa, tá? Você falando assim. A gente acompanha, né? A gente vê você ali chegar, ter esse compromisso com a igreja, a tua família, sabe? Você sai, você chega, sabe? E com certeza, com resultado. Sabe? Tu não é só falácia, tu nem é de falar, pra dizer a verdade. A gente tá aqui até a dificuldade pra poder falar que eu sou muito tímido. Cara, olha, mas o testemunho é lindo, tá? O testemunho, ele é lindo demais. E eu creio, assim, que tu vai vir mais soltinho, vai ter mais vezes que eu preciso de você aqui de novo, tá? Com mais crescimento, porque eu creio que tu não vai parar onde tu tá. Eu creio que, sabe, tem coisas grandes demais pra tua vida aí. Tu vai, sabe, romper barreiras grandiosas, sabe? Tu tá apenas começando a tua jornada, assim, de bênçãos. E eu quero, assim, deixar aqui aberto, sabe? Quando você voltar, você vai voltar aqui mais solto, sabe? Mais à vontade. E, cara, falo pra você, e com certeza, mais vencedor do que você já é, sabe? E nós temos aqui uma rapidinha com o Jardel, que a gente faz aqui no quadro, que a gente acaba indo pro final, que é tanta coisa que a gente vai falando, a gente acaba indo embora. E são umas palavras, umas perguntas que eu faço, e que você pense, né, e responda assim no tic-tac, né, que você fala, né. Hoje eu quero perguntar para você, Gabriel, aleluia, né, até por exemplo, se você é cristão, glória a Deus, isso é bom. Como você, assim, qual a mensagem que você deixaria para sua filha, Gabriel? Para quando ela daqui uns 10 anos, botar assim, ela estiver de repente acompanhando isso e você deixou essa mensagem para ela. Qual seria a mensagem? Que ela continue, né, sendo essa bênção que ela é, né? Sim, glória a Deus. Eu procuro, né, criar ela, né, eu e minha esposa criar ela na presença de Deus, né? Mostrando para ela o caminho, né? Sim. Para quando ela crescer, ela ver que pode escolher o caminho errado, mas a gente ensinou o caminho certo. Eu espero que quando ela veja esse vídeo, né, que esteja maior, ela mantenha-se na presença. Glória a Deus, é isso aí. E outra pergunta assim que a gente acaba fazendo também, que é importante, como você se vê como um homem de Deus? Qual é assim a tua visão de você e Deus? Assim, eu creio que eu tenho que melhorar muito ainda, né? Sim. A gente nunca vai alcançar a perfeição, mas eu agradeço muito a Deus por tudo, né, que Ele me proporciona, né? E assim, minha vida só foi pro lugar quando eu entreguei tudo na mão de Deus, né? Que a Bíblia vai falar, né, pra gente primeiro buscar o reino de Deus, que as demais coisas, né, Deus vai acrescentando. Então, hoje eu me vejo, né, como um homem de Deus, né, porque eu entreguei tudo de mim para Deus, né? Tudo de mim. O restante, né, que a gente conquista, que a gente corre atrás, bem materiais, as bênçãos nos alcançam. Sim, né? Sim. Que legal, que legal. Então você acha assim, você olhando para você precisa melhorar mais, assim? Se entregar mais? Se entregar mais. Se entregar mais? Buscar mais, né? Sim. Ler mais a Bíblia. Amém. Isso é bom. O bom é que tu já tá deixando gravado isso aí. Daqui uns 2 anos eu vou estar falando em livro. Em nome de Jesus! Isso é bom. Em nome de Jesus. E a última pergunta cara,
qual é a mensagem que você deixaria pro povo, assim, sabe? Que você leva pra tua vida. Tu olha assim e fala, irmão, isso serve pra mim. Eu queria passar isso pra alguém. Sabe? Qual seria essa mensagem que você teria? Tem essa mensagem? Tem, assim, uma mensagem de superação, né? Sim. Superação, né? Independente do que você pode estar passando agora, a tua realidade, acredita, sonha, né? Corre atrás, né? Que a gente tem um Deus que pode tudo, né? Tem um Deus de milagres, né? Às vezes a gente sonha tão pouco, né? Sim, é verdade. Às vezes Deus tem algo grande para nossa vida e a gente fica pensando tão, né? Sonhando tão baixo, né? Sendo que o nosso Deus é o dono do ouro, é o dono da prata, né? Sim. Mas sabendo que a nossa parte a gente tem que fazer, né? A gente tem que acordar cedo, a gente tem que correr atrás, né? A gente tem que trabalhar, né? A gente tem que, né, fazer um curso, se profissionalizar, né? Para Deus também, né, ter recurso para fazer a parte dele, né? Sim. Porque às vezes Deus tem um bom emprego para mim, né? Deus tem algo grande para mim, mas para esse emprego depende de um curso. A minha parte é fazer o curso, né? Verdade. Que legal, cara. Olha, glória a Deus, cara. Glória a Deus. É o que eu falo, tá vendo? Como uma palavra, né? Hoje, graças a Deus, de repente, eu não sei se você ainda está empregando pessoas lá, mas como é importante essas palavras, porque tanta gente está diante de certas oportunidades na vida e não consegue, porque, como você falou, não está qualificado, né, para poder dominar aquilo que está proposto a ela. Então, automaticamente, se ela não está qualificada, vai chegar outro e vai pegar a oportunidade. Aí a gente fala assim, a gente costuma falar, né? Pô, tô aqui tanto tempo, chegou um cara novo e entrou. Eu que tô aqui não cresço na empresa, né? Então, acho que a qualificação, né? Você, sabe, é muito importante, né? Você se especializar, você procurar melhorar, procurar ser melhor no que faz, né? E faça os cursos, porque a mensagem que tu deixou ela é muito clara. Cara, tem coisa que só depende da gente. Depende da gente, né? Gente, e eu queria te agradecer, Gabriel. Eu sei que de repente eu cortei você pra caralho. Eu vi com você. Tá aqui, muito obrigado pela tua vinda, por você se deslocar do teu serviço hoje, que você veio direto pra cá, sabe? E dizer pra cada um que está nos seguindo aí, se inscreva-se, tá? Ative o sininho, tá? Compartilhe esse episódio aí e dizer pra você, sabe? Seja você o causador do seu milagre. Porque não espere pelo outro para que as coisas aconteçam na tua vida. Só depende de você para que as coisas aconteçam conforme Deus quer que aconteça. Sonhe, tenha projeto, porque Deus faz. Aqui está um testemunho vivo. Todos que sentam aqui trazem esse testemunho. Deus faz milagre. Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo. Quem mudou muitas das vezes somos nós, que ainda não estamos acreditando mais no milagre. Não estamos sonhando mais. Então sonhe, sabe? Você é especial demais para Cristo. Tá? Até o próximo episódio. Valeu e até nós ver de novo aí. Valeu.